De volta, TV Blog do Gesso, nesta segunda-feira, entrevistando o juiz Otávio dos Santos Albuquerque, ele que é titular da terceira vara da violência doméstica, especializada em violência doméstica, violência contra a mulher, na verdade, né? Lá na cidade de Belém. Doutor, a pergunta que eu deixei no ar é: o que é mais preocupante? A incidência de uma violência ou a reincidência? E como é que estão os números da reincidência aqui no Pará, especificamente em Belém? Como é que está? Olha, eu não sei só te precisar em termos de percentual, mas o que a gente tem observado na prática, na minha vara, que acaba refletindo, digamos assim, eu sou da terceira vara, que eu acredito que na segunda e na primeira, pelo menos em Belém, não muda muito, a reincidência mas é baixa. É baixa, a reincidência é baixa. Já foi maior? Sim, porque as pessoas geralmente, quando chegam na audiência, elas sempre falam que disseram que a regra é que ela já não foi, quando elas chegam à polícia, na grande maioria não foi a primeira vez que ela foi violentada. Ela resolve ir na polícia que quando já está insustentável. Então, ela diz que já teve vários anos que ela vinha sofrendo, mas ela evitava, ou por causa de filho, ou por causa de familiares mesmo, ou até por causa de uma dependência afetiva, porque ela gostava muito, ela perdoava e ele sempre achava que ele ia melhorar. Então, isso aí sempre ocorre. Depois que está no judiciário, porque, veja bem, isso aqui é interessante falar. Toda vez que a pessoa pratica um crime, seja de ameaça, eu vou colocar as principais, que é ameaça ou lesão corporal, ou agressão física, ou fica ameaçando. Toda vez que ele pratica isso, geralmente gera dois processos. Um é a ação penal, que ele vai responder pelo crime, e a outra são as medidas protetivas. Essa medida protetiva aqui é um mecanismo muito importante e a grande novidade da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. Então, o que são as medidas protetivas? Geralmente, ela pede para o quê? Para a pessoa se afastar da casa, por exemplo. Se eles não pode se aproximar mais da vítima. Também, de não se aproximar da residência e não manter contato. Quando ele descumpre isso, ou seja, a ação penal é de só menos importância neste particular de fazer valer para ele não se encostar mais nela. Que caso ele descumpra, se decreta a prisão dele, independente de eventual crime que ele cometa novamente, entendeu? Então essa medida protetiva é que faz com que a pessoa diminua a reincidência. Mas o que é que a gente está trabalhando a respeito disso? Toda vez que a pessoa, como penalidade, as penas nesses crimes, por exemplo, de ameaça, a pena mínima é de 6 meses a 1 ano, ou seja, pena pequena. De lesão corporal leve, que é a grande maioria, são de 3 meses a 3 anos. Ou seja, o Código prevê que nesses casos, geralmente a pessoa tenha um sursi, que a gente chama, que é a suspensão do processo. Ou no caso, quando não há violência, grave violência que é da ameaça, a pessoa apenas tem uma substituição da pena, ou seja, uma pena alternativa. Limitação de final de semana, uma multa, uma pena pecuniária, etc. E o que acontece na prática? A gente está incluindo nessa pena da substituição, na suspensão do processo, de que ele frequente um grupo que vão fazer palestras sobre violência. Tipo um AA contra... Exatamente isso. Comparação exatamente ao AA. Aonde vão fazer uma rodada, ele vai se comprometer e se ele deixar E aonde está a sacada? Se ele deixar de cumprir lá, ele vai cumprir a pena de prisão. Então ele prefere participar. Quantos anos fez esse ano a Lei Maria da Penha? Foi sancionada? De 2006. Em 2006, então 10 anos, né? 2006, 10 anos, agora em 2016, né? O senhor acha que ela está redondinha ou ela está precisando fazer alguns ajustes, alguns reparos, na sua opinião? Eu acho que sempre cabe alguma coisa para aprimorá-la, mas não é exemplo do que está sendo feito no Senado, exatamente. O que acontece no Senado? Existe as pessoas que vão lá e querem, digamos assim, aprovar a lei em termos de urgência, sem consulta pública, sem maior divulgação da sociedade como um todo e das pessoas diretamente ligadas com isso.
Então, no Senado tem um projeto de lei agora, que é para acrescentar um artigo, que deferindo as medidas protetivas para as autoridades policiais. A minha opinião, assim, sem me precipitar, eu creio que ela deveria ser aprimorada, deveria ser mais estudada. Eu não vou aqui dizer, como muita gente de afogadilho começa a dizer, não, é ruim que isso aconteça, porque tem que ser do judiciário essa competência e tudo. A questão não vai nem muito por aí. A questão é que deveria ser colocado para a sociedade maiores discussões a respeito disso para ver, porque tem outras prioridades que poderia se colocar. Por exemplo, da Lei Maria da Penha. Deveria se criar mecanismo, por exemplo, além das medidas protetivas, aumentar, por exemplo, fazer uma pena mais grave. Por exemplo, a exemplo do que foi feito a lesão corporal, por exemplo, que foi incluído o parágrafo 9º no artigo 129, que majorou a pena mínima, eles poderiam aumentar, inclusive, essa majoração da pena mínima. E na ameaça, por exemplo, que não foi mexido nada do artigo, também poderia ser majorada, por causa que eles deixaram a mesma pena do Código anterior. Apenas tem um agravante, que é o artigo 61, letra C, inciso 3º, que prevê um agravante por ser crime contra a mulher. E eu não... Esse tipo de coisa que poderia ser estudado, talvez aí a pessoa diz, mas a pena por si só, talvez não resolva, mas pelo menos não daria essa imagem que passa para a população da impunidade. Claro que, como eu acabei de falar, a gente essa substituição, que quando ela é bem aplicada, essa substituição, como ele participar das rodadas, das atividades contra a violência doméstica, isso já serve para refletir. E a Defensoria Pública do Estado tem um trabalho de sentido e está rendendo muitos frutos de as pessoas participarem, diferentemente daquelas que vão um dia e depois não vão, como acontece com a gente fez a comparação do AA, que as pessoas abandonam, lá não abandonam porque se ele abandonar, ele vai cumprir a pena de prisão, e aí ele não vai, geralmente é uma forma coercitiva de ele participar. A violência contra a mulher, ela é uma violência, vamos dizer assim, de instrução educacional, ela é uma violência que ela se projeta dentro de um determinado segmento com pouca instrução. É verdade isso mesmo? Eu diria que ela não tem o grau de instrução. Elas estão em todos os níveis das camadas sociais. Agora, a gente detecta na prática que a maioria realmente estão nas partes da classe chamada, sei lá, ABC, a classe com menos instruções. E aí a gente percebe também, nas audiências que a gente conversa com as pessoas, porque nós temos uma equipe multidisciplinar formada por pedagogo, psicólogo e sociólogo, e que a gente geralmente não encaminha os 100% dos processos. A gente vê aqueles que têm, onde tem filhos, aonde às vezes a reincidência e onde ela relata que é decorrente de bebida, de droga, etc. Então, nesses casos, a gente caminha para lá. E o que a gente percebe é que essas pessoas da classe menos favorecida, as classes mais pobres, que ela está relacionada ou com a parte econômica, ou por droga lícita e ilícita, e isso tem muita relevância na violência doméstica, isso a gente percebe. Tem nas outras classes sociais? Tem. O que acontece na prática que a gente percebe também? Que a questão dessas classes saberem lidar com isso. Quando acontece numa classe alta, por exemplo, eles sabem lidar lá para, às vezes, não chegar ao judiciário. Por exemplo, da Luísa Brunet, recentemente, né? Um fato que ganhou as manchetes nacionais, internacionais, e que isso deixa claro de que
a instrução, às vezes, não é só um fator determinante, né? O que acontece é que, às vezes, por uma questão de serem pessoas públicas, eles evitam que se chegue lá, mas há, e ocorre sim. Existe um perfil do agressor, doutor, o senhor que vive diariamente com as pessoas, tanto a mulher como o homem, né? Existe um cara que já existe essa predisposição, entre aspas, um DNA para agredir a mulher? Não tem, não acredito nisso, eu não acredito nisso. O que tem, que a gente percebe, como eu falei, não é perfil e nem essa predisposição. Mas existe, por circunstâncias da vida, a pessoa que é tomada pela droga, por exemplo, porque geralmente o que a gente percebe da droga, às vezes não é, porque a violência doméstica a gente faz pensar que é geralmente casal. Marido, mulher, ou concubino. Geralmente não é, está envolvido aí filho e mãe, cunhados, pai e filho, e primos, tudo que é relacionado a doméstico, que quando se refere aí, geralmente é família. E aí essa família é constituída ou por afinidade ou consanguíneo e por convivência também, que são os namorados também. Então, o que a gente percebe desse daí é que geralmente a violência está relacionada realmente com a droga, realmente com a bebida. Isso está. Não diria que é uma predisposição, mas existe um fator que ocorre, a droga e a bebida, sim. Ok, nós vamos fazer mais um intervalo comercial, a gente retorna para a terceira parte e última desta entrevista com o Dr. Otávio dos Santos Albuquerque. Um instante só, a gente retorna já já.